Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da série de Fourier. Então hoje nós vamos estudar o espectro de amplitude e fase na forma de onda e também vamos constatar aqui que essa igualdade, vamos fazer a verificação gráfica de que essa igualdade aqui ela é verdadeira. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal aí, para que você fique a par de todos os assuntos que nós abordamos aqui no canal. Não só matemática, mas também a parte de eletrônica e de mecânica. Tá certo? Deixa aí o seu comentário e o seu joinha que ajuda o canal também. Bom, então a gente tem aqui uma forma de onda quadrada, de amplitude 1, e ela tem um período que é igual a 2π. E aqui nós temos a série de Fourier para essa função que está mostrada aqui. Antes de mais nada, podemos verificar logo de cara que existe uma simetria em relação ao eixo y, Existe uma simetria em relação ao eixo y, portanto essa função é uma função par, e não por acaso nós temos na série apenas cossenos, que também é uma função par. Esse termo constante aqui, ele é o termo CC, é o termo médio. Nós vimos lá o que é o termo médio da função, é a área dividido pelo período. Então a área aqui, a base desse retângulo é π, e a altura é 1. Portanto, a área é π. O período é 2π, portanto, o valor médio é igual a meio. É o valor CC ou o valor médio, valor médio CC da nossa série de Fourier. Essa série foi calculada dessa maneira aqui, eu não vou calcular. Quem quiser ir calcular fica de exercício, E aqui nós temos a representação do espectro de amplitude. Então, o que é o espectro de amplitude? Aqui nós temos a função no domínio do tempo. Eu tenho o t aqui e aqui eu tenho o domínio da frequência. Então, para cada valor de frequência, eu vou ter uma dada amplitude para essa série. Então, veja, no termo constante a frequência é zero. Então, aqui na frequência igual a zero eu vou ter o meio. Fazendo a distributiva desse 2 sobre π para cada termo da série, eu vou ter para a fundamental uma amplitude de 2 sobre π. Então, na frequência fundamental, eu tenho 2 sobre π. Não temos as harmônicas pares, Aqui eu já tenho 3 vezes a fundamental, portanto, isso aqui é a terceira harmônica, Esse componente aqui é a frequência, ômega-t, vamos lembrar. Então, essa aqui é 3 vezes a fundamental, portanto, é a terceira harmônica. 2 sobre π vezes 1/3, eu vou ter menos 2 sobre 3π, Aqui tem um sinal de menos, Menos 2 sobre 3π. Vou fazer a mesma coisa para a quinta harmônica e vou ter menos 2 sobre 5π, e assim sucessivamente. Isso iria até o infinito, Então, nada mais é do que a representação das amplitudes num gráfico por frequência aqui, certo? Agora vamos ver o que acontece na medida em que eu vou somando os termos aqui da nossa série, Então, em preto eu tenho a onda original, que é a nossa onda quadrada, e em vermelho eu estou somando as harmônicas. Então, a harmônica 0, que é o constante, que é o termo CC aqui, eu vou ter meio. Conforme eu vou expandindo a série, eu vou somar a esse meio a fundamental. Então, estou somando a fundamental aqui. A fundamental é 2 sobre π cosseno de t. Então, quando eu somar ao meio essa cossenoide, eu vou obter essa curva em vermelho, e ela começa a se aproximar da nossa onda retangular. Aqui embaixo eu vou somar a terceira harmônica. Então, eu tenho a soma de meio mais a fundamental mais a terceira harmônica. Perceba que ela se aproximou ainda mais de uma onda quadrada. Vou somar a quinta harmônica, se aproxima ainda mais, e aqui eu tenho a 19ª harmônica, onde eu tenho praticamente já a representação de uma onda quadrada. Então perceba que em baixas frequências, eu afeto de maneira forte o nosso gráfico, E as altas frequências, desculpe, elas vão fazer o ajuste fino aqui, que vai aproximar a nossa onda, as nossas senoides, ou cossenoides no caso, da nossa onda
quadrado. Então é isso que nós fazemos, né, quando nós estamos expandindo a série aqui. Nós estamos dizendo que isso aqui, esse gráfico preto, quando eu for somando, eu vou obter a mesma coisa, né? Evidentemente, quanto mais termos, quanto mais harmônicas eu somar, mais eu me aproximo da onda retangular, certo? Agora, nesse segundo exemplo, nós vamos fazer uma onda triangular. Então, veja que essa onda ela possui uma simetria em relação à origem. Então, ela é uma função ímpar. Sendo ela uma função ímpar, não por acaso nós temos apenas senos na nossa série, que também é uma função ímpar. O seno também é uma função ímpar, certo? Então, está calculado aqui a nossa série de Fourier para essa onda. Temos, então, 8A sobre π quadrado, fundamental, terceira harmônica, quinta harmônica, sétima harmônica e assim por diante. Não temos, novamente, as harmônicas pares, né? Temos aqui, então, o nosso espectro de amplitudes. Então, aqui eu tinha domínio do tempo, aqui eu passo a ter o domínio da frequência. E para cada frequência, nós vamos ter uma determinada amplitude. Dessa vez, nós não temos o nosso termo CC. Por que nós não temos o nosso CC? Nós temos CC porque a onda, né, ela é simétrica em relação à origem. Portanto, a mesma quantidade num período, para um dado período, a mesma quantidade que eu tenho aqui positivo é a quantidade que eu tenho negativo. Por se tratar de uma média, isso aí vai ser zero. Então, não temos o termo constante lá, o termo CC, certo? As amplitudes eu vou distribuir, né, esse 8A sobre π quadrado para cada termo, para fundamental, terceira harmônica, quinta harmônica e sétima harmônica e assim por diante. Então, está representado aqui cada amplitude para cada frequência. A fundamental ela tem uma frequência π, né? Terceira harmônica 3π, quinta harmônica 5π, 7π e assim por diante. E estão colocadas aqui as frequências. O gráfico de baixo ele é um gráfico de fase, né? Então, para determinar a fase, nós vamos transformar essa série para a forma compacta. Nós vamos obter isso aqui, né? É a forma compacta. E aí eu tenho, ao invés de senos, eu vou ter cossenos, quando eu transformar para a forma compacta, e eu tenho aqui a fase menos 90, mais 90, menos 90, mais 90, e assim por diante. Então, para cada frequência, aqui na amplitude, no gráfico de fases, né, para cada frequência, eu vou ter uma fase que vai estar, ora vai ser π sobre 2, 90, e ora menos π sobre 2. É apenas a representação gráfica da fase no domínio da frequência. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, então. E eu vejo você no próximo vídeo.